A Mendiga Negra, freira surpreendente que ajudou o milionário dono da rede sem saber. Maria era uma mulher como nenhuma outra. Vestida sempre com o hábito desgastado que a identificava como a freira do bairro mais pobre da grande cidade, sua presença irradiava a esperança. Expert em servir sopas quentes a quem mais precisava, ela transformava o lugar em um oásis de acolhimento. Mas havia algo mais em Maria. Com um sorriso que iluminava os dias cinzentos, ela contava histórias de coragem e superação, fazendo com que até os mais desalentados se sentissem como guerreiros. Numa daquelas tardes chuvosas em que as gotas pareciam preces caindo do céu, algo inesperado aconteceu. Ricardo, um homem elegante, com um terno impecável e olhar perdido, estava parado sob um abrigo, parecendo completamente deslocado. O contraste entre ele e os moradores de rua, envoltos em cobertores desgastados e rostos marcados pela luta, era gritante. Maria, sem hesitar, se aproximou. Tá precisando de um. Ele não estava ali por acaso. Embora estivesse em sua mente discorrendo sobre negócios e lucros, a presença daquela mulher tirou-lhe da sua bolha de riqueza. Maria começou a falar sobre os sonhos de sua comunidade, sobre a força do amor e da solidariedade. Cada palavra dela era uma chama que acendia algo esquecido dentro dele. Você deveria ver como esses homens e mulheres lutam por um futuro melhor, ela exclamou, gesticulando com entusiasmo. Ricardo ouvia, cativado, enquanto histórias de vida se desenrolavam na sua frente. A paixão de Maria tocava algo profundo em seu coração. Sem saber quem era, ele se viu agarrado às suas palavras e visões. Os dias passaram e a conexão entre eles cresceu. Ricardo começou a visitar os projetos sociais de Maria, apaixonando-se pela ideia de ajudar os necessitados. Ele desfilava com sua boa vontade, doando alimentos e promovendo eventos que pareciam um conto de fadas. Mas a realidade de Ricardo seguia como uma sombra, segredos antigos e, num dia de sol ardente, um antigo credor apareceu, exigindo o que era devido. O estigma que ele tentou enterrar voltou com toda a sua força. A tensão no ar era palpável, e Maria, inocente em sua confiança, não sabia que sua vida e os projetos que ambos almejavam estavam em perigo. O brilho em seus olhos contrastava com a escuridão que ameaçava engolir tudo. Maria, precisamos conversar, disse Ricardo, a voz trêmula. O coração dela apertou. Sobre o que, Ricardo? Estamos fazendo tantas coisas boas juntos. Mas ele não podia entregar suas fragilidades. Não enquanto a pressão crescia ao redor dele. O medo de decepcioná-la se misturava com as lembranças de sua infância turbulenta. E a dúvida crescia. Conseguiria ele enfrentar seus demônios para proteger não apenas sua vida, mas também a comunidade que ambos amavam? A história de amor e redenção entre Maria e Ricardo agora estava em um jogo perigoso. As sombras do passado ameaçavam se tornar realidade e a confiança que construí. O que estaria por vir? A resposta ecoava em suas almas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria olhou nos olhos de Ricardo e sentiu o peso de suas palavras. O que está acontecendo, Ricardo? A sinceridade em seu olhar não deixava espaço para mentiras. Ele queria abrir o coração, mas a pressão do mundo exterior era uma força incontrolável. Não posso te contar agora, Maria. É complicado. Ela deu um passo mais perto. O calor dela era um abrigo, mas ele estava envolto em um manto de insegurança. De repente, um grito cortou o ar, tão agudo e visceral que fez todos os olhares se voltarem. Um homem em um canto da rua parecia convulsionar, seu corpo tremendo de forma incontrolável. A cena se desenrolou como em câmera lenta. Maria não hesitou. Ricardo, vai! Chama uma ambulância! E sem pensar duas vezes, correu até o homem, colocando a mão em seu ombro, falando palavras de consolo enquanto o medo a envolvia como um manto escuro. Ricardo, parado, sentiu o chão tremer sob os pés. Ele correu, mas não só para ajudar. Essa cena acendeu uma chama dentro dele, uma dor que ele não sabia que existia. A realidade de sua vida tinha um peso que o esmagava. Ele ligou para a ambulância, mas a resposta foi ensurdecedora. O que você fará se não tiver o dinheiro para pagar? Ele hesitou, a ansiedade pulsando em suas veias. Enquanto isso, Maria estava ali, olhando para o homem agora imóvel. O som da sirene se aproximava, mas havia algo estranho. Em meio ao caos, ela percebeu um detalhe. O homem tinha um colar simples, mas a medalha que balançava era familiar. Ela se virou rapidamente, seu coração disparando. Ricardo! Aquele colar! Ele é do meu irmão! Uma memória a atingiu como uma onda. O homem no chão não era um estranho. Ele era parte do seu passado. Ricardo estava agora em choque. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, nervosa. Maria olhou para ele, a confusão misturada com desespero. Eu não via há anos. Ele sumiu, não fazia ideia de que ele estava aqui. O passado que Maria tanto tentara enterrar estava agora de volta, como um espírito vingativo. O homem começou a se mover novamente. Maria, eu não sabia. Ricardo tentou falar, mas as palavras estavam presas. O caos só aumentava. A multidão começou a murmurar. Os rostos eram desconhecidos e, ao mesmo tempo, familiares. Ele não podia deixar que isso ficasse entre eles. Ele precisava contar a verdade. Maria, há algo que preciso te contar. Sobre a minha dívida. Eu não estou apenas endividado. Eu sou o responsável. O mundo ao seu redor silenciou. Maria olhou fixamente para ele. Seu sorriso que antes irradiava esperança, agora transformado em incredulidade e dor. O responsável? O que você quer dizer com isso? Eu sou ligado àqueles que estão atrás de mim. Meus negócios! Eu fiz coisas erradas, e agora tudo isso pode afetar a comunidade que você ama. O pânico tomou conta dela. Um fio tênue de traição começava a se entrelaçar em sua confiança. A verdade estava agora esmagando suas esperanças. Neste momento, as sirenes chegavam e as luzes piscantes tingiam as ruas de vermelho e azul. O homem, agora acordado, olhou para Maria e a reconheceu. Maria, você! Eu sabia que você estava aqui. Ele tentou se levantar, sua voz cheia de dor e confusão. Por que você não me procurou? Eu precisei de você. O olhar de Maria se alterou de choque para medo. O que mais ela não sabia? O que mais estava enterrado naquela história? Ela olhou para Ricardo, desesperada, dúvidas borbulhando em sua mente. O passado chamava, e no presente, a dor tinha um novo significado.
A confiança estava se desfazendo, assim como os laços que se formaram. A tempestade se aproximava, mas quem sairia dela intacto? O mundo ao redor de Maria e Ricardo parecia girar em câmera lenta. O homem, que antes estava caído, agora olhava para Maria com desespero, como se o tempo tivesse parado entre eles. Por que você me abandonou, Maria? Eu ainda estou aqui. Ele tentava se levantar, mas os músculos pareciam não responder. E a multidão olhava, sussurrando entre si, confusa. Ricardo sentiu o coração acelerar. Como isso era possível? Ele sabia que Maria tinha um passado, mas nunca esperaria que um irmão perdido aparecesse assim em meio a tanto caos. A voz de Maria tremia quando ela respondeu: "Você não sabe o quanto procurei por você. Eu pensei que tinha perdido você para sempre." O desespero na voz dela ecoava entre os presentes. Mas antes que a situação pudesse se estabilizar, uma nova figura apareceu. Uma mulher, com uma postura altiva, vestida em um elegante casaco escuro. Ela atravessou a multidão como se fosse um barco em meio a uma tempestade. "Cyril, levante-se! Você não pode ficar aqui, é perigoso!" A mulher puxou o homem pelo braço, e o alívio em seu rosto revelava uma proximidade que Maria não reconhecia. "Quem é você?" Maria gritou, o desespero a tornando quase desesperada. "Quem é essa mulher?" O pequeno grupo de espectadores começou a murmurar novamente. A tensão no ar era palpável. Ricardo, incapaz de ignorar o que estava acontecendo, deu um passo à frente. "Maria, talvez devêssemos..." Mas Maria estava além de ouvir. "Cyril, o que está acontecendo?" Seus olhos estavam fixos no irmão. A mulher paciente respondeu antes que o rapaz pudesse se recompor. "Sou Rita, cunhada dele. Ele estava com problemas. Precisava de um refúgio." Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Refúgio? O que isso significava? Ele não poderia estar aqui. Eu pensei que você estava perdido. Como você poderia estar com ela? As palavras de Maria saíam entrecortadas, como se cada uma delas fosse uma facada. E então, como um trovão, a verdade brotou no meio da confusão. "Você sempre foi assim, Cyril. Abandonou a família. Não pode simplesmente retornar e esperar que tudo volte ao normal." Cyril, visivelmente ferido, começou a protestar. Aquela vida! Desespero. Morta. Ela não era para mim. O ar estava pesado com emoções cruas e as cores do ambiente começaram a se desvanecer em um pálido cinza. A multidão se aglomerava, com rostos angustiados, todos esperando pela próxima palavra. Foi então que Rita se virou para Ricardo com um olhar que penetrava até a alma. "E você, quem é? Por que está envolvido com ela?" A pergunta pairou no ar como um raio prestes a cair. Ricardo hesitou, a pressão subindo em seu peito. O seu passado, as suas falhas, tudo estava à beira de vir à tona, e isso poderia destruir Maria. As sirenes finalmente romperam o ar pesado, oferecendo uma promessa de socorro. Mas antes que a ajuda pudesse chegar, o irmão de Maria olhou fixamente em seus olhos. "Se você queria tanto me encontrar, por que não me procurou na última década? Sabia que estava vivo." O silêncio ficou ensurdecedor. A verdade estava coberta de um véu de mentiras. Maria sentiu o coração disparar. Uma verdade terrível surgindo. Talvez ela não conhecesse seu irmão, nem seu passado. A tensão na multidão crescia, cada murmúrio amplificando a pulseira da realidade. Maria virou-se para Ricardo, seu olhar implorando por uma resposta que ele não podia dar. "O que você escondeu de mim?" ela questionou, a dor enraizada em cada sílaba. O mundo de ambos estava prestes a desmoronar, e naquele momento, tudo o que pensavam saber começou a se desvanecer. Então, a noite se iluminou com o brilho intenso das luzes da ambulância. Mas Ricardo percebeu que a maior batalha que eles teriam que enfrentar seria aquela que mais temiam.
O que mais estava oculto nas sombras do passado? O que, ou quem, ainda poderia surgir para transformar tudo novamente? O mundo ao redor de Maria e Ricardo parecia girar em câmera lenta. O homem, que antes estava caído, agora olhava para Maria com desespero. Como se o tempo tivesse parado entre eles. Por que você me abandonou, Maria? Eu ainda tô aqui. Ele tentava se levantar, mas os músculos pareciam não responder. E a multidão olhava, sussurrando entre si, confusa. Ricardo sentiu o coração acelerar. Como isso era possível? Ele sabia que Maria tinha um passado, mas nunca esperaria que um irmão perdido aparecesse assim, em meio a tanto caos. A voz de Maria tremia quando ela respondeu. Você não sabe o quanto procurei por você. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. O desespero na voz dela ecoava entre os presentes. Mas antes que a situação pudesse se estabilizar, uma nova figura apareceu. Uma mulher com uma postura altiva, vestida em um elegante casaco escuro. Ela atravessou a multidão como se fosse um barco em meio a uma tempestade. Cyril, levante-se! Você não pode ficar aqui! É perigoso! A mulher puxou o homem pelo braço e o alívio em seu rosto revelava uma proximidade que Maria não reconhecia. Quem é você? Maria gritou, o desespero a tornando quase desesperada. Quem é essa mulher? O pequeno grupo de espectadores começou a murmurar novamente. A tensão no ar era palpável. Ricardo, capaz de ignorar o que estava acontecendo, deu um passo à frente. Maria, talvez devêssemos... Mas Maria estava além de ouvir. Cyril, o que está acontecendo? Seus olhos estavam fixos no irmão. A mulher, paciente, respondeu antes que o rapaz pudesse se recompor. Sou Rita, cunhada dele. Ele estava com problemas. Precisava de um refúgio. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Refúgio? O que isso significava? Ele não poderia estar aqui. Eu pensei que você estava perdido. Como você poderia estar com ela? As palavras de Maria saíam entrecortadas como se cada uma delas fosse uma facada. E então, como um trovão, a verdade brotou no meio da confusão. Você sempre foi assim, Cyril. Abandonou a família. Não pode simplesmente retornar e esperar que tudo volte ao normal. Cyril, visivelmente ferido, começou a protestar. Maria, eu fui enganado. Aquela vida, ela não era para mim. O ar estava pesado com emoções cruas e as cores do ambiente começaram a se desvanecer em um pálido cinza. A multidão se aglomerava, com rostos angustiados, todos esperando pela próxima palavra. Fótons de azul e vermelho piscavam, e as sirenes finalmente romperam o ar pesado. Mas antes que a ajuda pudesse chegar, o irmão de Maria olhou fixamente em seus olhos. Se você queria tanto me encontrar, por que não me procurou na última década? Sabia que estava vivo. O silêncio ficou ensurdecedor. A verdade estava coberta de um véu de mentiras. Maria sentiu o coração disparar, uma verdade terrível surgindo. Talvez ela não conhecesse seu irmão, nem seu passado. Então, no meio daquela confusão, Rita soltou uma revelação que fez todos os presentes prenderem a respiração. Cyril não é apenas seu irmão, Maria. Ele é também o filho de seu pai, que você nunca conheceu. Um choque visceral percorreu o ar, como se uma bomba tivesse estourado. Como assim? Maria disparou, as palavras saindo como um grito. O mundo ao redor parecia girar ainda mais rápido. As pessoas começaram a sussurrar. Ela virou-se para Ricardo, buscando alguma resposta em seu olhar.
mas ele estava tão perdido quanto ela. Seu pai nunca disse a você que teve outro filho antes de você nascer. Cyril é, na verdade, seu meio-irmão. Ele viveu com uma parte da nossa família, enquanto você ficou com outra. A verdade foi escondida, e agora estamos aqui, cara a cara, em meio a todo esse caos. As palavras de Rita ecoaram, cada sílaba como uma pedra lançada em um lago tranquilo, criando ondas de desespero e confusão. Mas por que isso não foi dito? Por que tudo isso agora? Maria mal conseguiu controlar as lágrimas que brotavam. O pânico tomou conta dela. Todas as memórias de sua infância, sua vida pareciam não se conectar. O que mais havia sido ocultado? Enquanto as sirenes se aproximavam, o ambiente se tornava um turbilhão de sentimentos. A raiva, a dor e a incredulidade misturavam-se em sua mente. Você está mentindo! Maria exclamou, a voz embargada. Mas a expressão em Cyril e o olhar de Rita diziam o oposto da mentira. Ricardo, impotente, começou a perceber que o que descobrira sobre Maria poderia não ser o que realmente havia se apresentado. Maria, preciso que você me diga o que mais está oculto, o que mais aconteceu nessa família. As luzes giratórias refletiam as emoções à flor da pele, acentuando ainda mais a gravidade do momento. O que mais poderia acontecer? E qual o impacto disso tudo na comunidade que haviam lutado juntos para ajudar? Maria sentiu uma onda de incerteza. A tempestade estava apenas começando. O mundo ao redor de Maria e Ricardo parecia girar em câmera lenta. O homem, que antes estava caído, agora olhava para ela com desespero, como se o tempo tivesse parado entre eles. Por que você me abandonou, Maria? Eu ainda estou aqui. Ele tentava se levantar, mas os músculos pareciam não responder e a multidão olhava, sussurrando entre si, confusa. Ricardo sentiu o coração acelerar. Como isso era possível? Ele sabia que Maria tinha um passado, mas nunca esperaria que um irmão perdido aparecesse assim, em meio a tanto caos. A voz de Maria tremia quando ela respondeu: Você não sabe o quanto procurei por você. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. O desespero na voz dela ecoava entre os presentes. Mas antes que a situação pudesse se estabilizar, Rita, a mulher que se apresentou como cunhada de Cyril, fez uma revelação que drenou toda a cor do rosto de Maria. Cyril não é apenas seu irmão, Maria. Ele é também o filho de seu pai que você nunca conheceu. O impacto da frase caiu como uma bomba, chocando todos os presentes. O silêncio se tornou palpável. Como assim? Maria disparou, sua voz cheia de incredulidade. O mundo ao redor parecia girar ainda mais rápido, enquanto as pessoas começavam a murmurar. Ela virou-se para Ricardo em busca de uma resposta, mas ele estava tão atordoado quanto ela. Seu pai nunca disse a você que teve outro filho antes de você nascer. Cyril é, na verdade, seu meio-irmão. Ele viveu com uma parte da nossa família, enquanto você ficou com outra. A verdade foi escondida. E agora estamos aqui, cara a cara, em meio a todo esse caos. As palavras de Rita ecoaram, criando ondas de desespero e confusão. Mas por que isso não foi dito? Por que tudo isso agora? Maria mal conseguiu controlar as lágrimas que brotavam. O pânico tomou conta dela. Todas as memórias de sua infância, sua vida, pareciam não se conectar. O que mais havia sido ocultado? Enquanto as sirenes se aproximavam, o ambiente tornava-se um turbilhão de sentimentos. A raiva, a dor e a incredulidade misturavam-se em sua mente. Você está mentindo! Maria exclamou, a voz embargada. Mas as expressões em Cyril e Rita diziam o oposto da mentira. Ricardo, impotente, começou a perceber que tudo o que descobrira sobre Maria poderia não ser o que realmente havia se apresentado. Maria, preciso que você me diga o que mais está oculto. O que mais aconteceu nessa família?
E nesse instante, em meio ao clamor e aos barulhos da multidão, um grito feroz cortou o ar. Parem! O que vocês estão fazendo com isso? Todos se viraram abruptamente, e um homem que ninguém notara antes avançou pela multidão, seus olhos fulgurantes como chamas. Ele parecia familiar, mas nenhum dos presentes sabia de onde. Eu sou o verdadeiro filho do seu pai, ele gritou, e uma onda de choque percorreu os rostos ao redor. Cirio e Maria não são os únicos. Eu sou mais velho, sou eu quem deveria estar aqui. As palavras dele pairaram no ar como um peso, e todos ficaram em silêncio. O caos havia evaporado com a revelação, dando lugar ao estrondoso eco do que isso significava. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim? Havia mais um? Seu coração martelava e a dor na sua cabeça era quase palpável. Ricardo a encorajou a se manter firme, mas as perguntas borbulhavam sem resposta dentro dela. Quem é você? Maria finalmente conseguiu perguntar, sua voz mal saindo. Meu nome é Daniel, e agora estou aqui para revelar a verdade. Ele olhou diretamente para Cirio. O desprezo em seu olhar intensificava a tensão. Vocês pensam que têm a história completa, mas estão apenas arranhando a superfície. Ele se virou para o grupo, a audácia transparecendo em cada palavra. Seu pai nunca quis que soubessem de mim. Eu sou a prova do que ele fez. A verdade começou a despedaçar a frágil ligação entre eles. Um novo medo se instalou nos corações, enquanto as sirenes finalmente chegaram. Mas a reviravolta deixava mais perguntas do que respostas. Se Daniel era real, se todas as mentiras estavam entrançadas nesta teia de relações familiares clandestinas, o que mais estava escondido? Quem era realmente seu pai? E o que isso significava para eles agora? Maria olhou para Ricardo. Seu olhar suplicante era um abismo sem fundo, e no fundo uma voz sussurrava. O que mais você não me disse? Havia uma tempestade se formando, e a revelação de Daniel era apenas o início do que estava prestes a transparecer. O que mais poderia acontecer? A busca pela verdade estava apenas começando. Maria olhou fixamente para Daniel, seu meio-irmão, enquanto a verdade começava a se instalar em sua mente. O que mais ela não sabia? As sirenes soavam cada vez mais perto, mas aquilo era apenas uma parte do caos. Tudo ao seu redor parecia uma tempestade prestes a explodir. Como você pode ser real? A pergunta escapuliu dos lábios dela, quase como uma súplica. Eu sou a verdade que vocês não queriam encarar, Daniel respondeu, os olhos ardendo de raiva e desespero. Você e Cirio não sabem nada sobre nosso pai. Ele escondeu seus erros, e agora todos nós estamos pagando por isso. Ricardo ficou em silêncio, angustiado. Sentia o peso da decisão de não ter revelado o que sabia. A dívida que o seguia. A sombra que ameaçava sua conexão com Maria. E agora Daniel. A presença dele estava como um veneno, infectando a atmosfera. O que você quer dizer com isso? Maria balbuciou, seu coração martelando. O que você sabe sobre ele? A multidão começou a murmurar, a tensão se transformando em um espetáculo. Ele não só abandonou você, Daniel continuou, a voz grossa, cheia de indignação. Ele também fez coisas terríveis para manter a família unida. Segredos sujos que envolvem você, Cirio, e até mesmo a minha mãe. Cada palavra era uma facada, e a multidão observava com expressões de choque e reprovação. Maria sentiu o estômago revirar. A verdade desfiada de Daniel era um fio tênue, mas ele não parou. Sua mãe estava disposta a tudo para proteger você, mas ela não tinha ideia do que realmente estava acontecendo. O que realmente ele fez para vocês existirem. Chega!
Cyril gritou, seu rosto em um tumulto de emoções. A dor estampada no olhar dele misturava-se com a raiva. Você não pode simplesmente chegar aqui e despejar suas mentiras. Mas havia uma fraqueza na voz dele que desafiava suas palavras. Por quê? Não é mentira, irmão. Daniel, agora em pé, parecendo um punho de ferro. Eu sou a prova viva de que nosso pai fez tudo isso. O que vocês chamam de família é um reflexo das suas escolhas. As sirenes estavam quase lá, mas o tempo parecia ter parado. Maria sentia o peito apertado, o nó na garganta crescendo. O que eu não sei mais? O que está escondido sobre mim? Sobre nós? A pergunta ecoou no ar, e ela desejava que qualquer resposta fosse fácil de lidar. Então, um relâmpago que corta o céu, uma voz ansiosa cortou o silêncio. Maria, não acredite nele. Era Rita, a cunhada de Cyril, a mulher que chegou como uma tempestade. Daniel, você não sabe o que está dizendo. Esse homem não é quem você pensa que é. A revelação caiu como uma bomba. O impacto das palavras era profundo. O que você quer dizer com isso? Maria virou-se para Rita, sua expressão uma mistura de confusão e frenesi. O que você sabe sobre Daniel? Ele não é seu meio-irmão de sangue. A declaração dela era uma lâmina afiada. Ele é um impostor, alguém que se infiltrou na sua vida, criando essa mentira toda. Olhe para ele. O seu meio-irmão de sangue apenas são coincidências. A tensão explodiu. O que antes parecia um enigma simples agora era um pesadelo emaranhado. Daniel deu um passo para trás, em dúvida. O quê? Isso não pode ser verdade! Seus olhos estavam amplos, o nervosismo transparecendo. Maria se virou para Ricardo, sua cabeça girando. Ricardo, me diga que isso não é verdade! Me ajude! O desespero em sua voz estava claro, e todas as peças pareciam ter caído do tabuleiro. Ricardo, sufocando sob a pressão, hesitou. Eu não sei mais o que acreditar. A impotência dele era um eco de suas próprias fraquezas. O chão sob eles estava se despedaçando. Como se a realidade estivesse desmoronando. Então, antes que as sirenes pudessem finalmente fazer qualquer diferença, uma nova explosão de caos ocorreu. Um estrondo distante fez a multidão se silenciar. Algo estava errado, gravemente errado. A luz do farol da ambulância iluminou a cena de maneira estranha e sinistra, revelando uma figura que todos reconheciam de alguma forma. Era um homem emergindo da escuridão. O mesmo homem que havia pressionado Ricardo antes. Seus olhos eram frios como gelo e sua presença emanava uma ameaça palpável. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou de forma autoritária, a multidão dividindo espaço, seus olhares fixos na nova figura. Ele está aqui para acabar com vocês, Daniel sussurrou, a raiva tensa substituída agora pelo medo. E os olhos de todos se voltaram para a nova ameaça, que agora caminhava em direção a eles, como um vendaval que poderia levar tudo embora. O que mais estava prestes a se revelar? O que mais estava escondido sob essa complexa teia de mentiras? Maria sentiu o coração disparar. A batalha estava apenas começando. A tensão no ar estava elétrica. A figura imponente do homem desconhecido se aproximava, como uma sombra ameaçadora. E a multidão se afastava, ansiosa. Daniel olhou para ele com uma mistura de raiva e medo. "O que você quer?" Ele rugiu, mas a indignação na sua voz soava mais frágil do que antes. "Eu quero a verdade", o homem disse, sua voz ressoando como um tambor. "Vocês estão prestes a desenterrar segredos que não deveriam ser revelados." Os olhos dele brilhavam, com um conhecimento obscuro.
e os presentes pareciam se inclinar para a frente, cada um tentando absorver cada palavra. Maria, com o coração na garganta, olhou para Ricardo. O que está acontecendo? Quem é esse homem? Sua voz tremia, carregada de preocupação. Ricardo não sabia o que pensar. Eu não reconheço ele. Porém, havia algo muito familiar naquele olhar penetrante. O homem girou a cabeça e fixou os olhos em Ricardo. Você devia saber, não é? Você sempre foi parte disso. Do que você está falando? Ricardo perguntou, a voz falhando. As sirenes da ambulância agora pareciam distantes, como se o caos ao redor tivesse parado no tempo. Maria sentia que o mundo estava desmoronando. Você não faz ideia dos laços que unem nossas histórias, Ricardo! O homem dava um passo à frente e a atmosfera parecia densificar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Eu sou seu pai, o verdadeiro, e ali no meio da multidão, o chão parecia desmoronar sob os pés de Ricardo. O queixo dele caiu. Ele estava paralisado, incapaz de processar a revelação tão drástica. Você não pode ser. Sim, sou. O homem confirmou, sua expressão intensa e séria. E Maria, você não é filha do homem que pensa que é. E sim, minha filha também. Um grito carregado de choque atravessou o grupo. Maria levou a mão à boca, surpresa, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda de maneira confusa. Isso não pode ser verdade. Ela sussurrou. Como é possível? É verdade, Maria. Fui forçado a me afastar de vocês por minha própria segurança. O homem explicou, os olhos cheios de um passado sombrio. Era a única maneira de protegê-los. Uma vida cheia de escolhas erradas. Um passado que não consigo deixar para trás. A dor em sua voz era palpável, e a multidão mantinha-se em silêncio, observando cada movimento. Sírio olhou para Daniel e depois para o homem. Então, você é apenas um estratagema, um falso pai. Sua bravata se contradizia com o nervosismo que começava a transparecer. Por que devemos acreditar em você? Maria lutava para juntar as palavras. Quantos outros segredos existem? O que mais não sabemos? O olhar dela se fixou no homem, esperando respostas que não tinham vindo até agora. Ricardo estava em choque. O rosto pálido e a revelação cortante ressoavam em seus ouvidos. Não pode ser verdade, ele repetia, a realidade desfiando mais e mais a cada tentativa de entender. Chega de mentiras! Daniel se insinuou entre eles. Isso é sua culpa. Você que ficou escondido. Agora, volta para acabar com nossa vida novamente. A frustração na voz dele era visível, e o conflito entre os irmãos esquentava, como um incêndio prestes a explodir. Se não fosse por mim, vocês estariam perdidos. O homem gritou, a emoção entorpecendo seu controle. Ele olhou para cada um deles, os olhos feridos pela verdade, implorando por compreensão. Eu não sou o inimigo. Eu sou somente parte de uma história que não terminei. E nesse momento, enquanto a tensão crescia no ar, uma explosão de luz iluminou a cena. Uma janela de um prédio próximo quebrou com um estrondo ensurdecedor e a multidão pulou para trás, gritando, enquanto todos rolaram. Maria sentiu um aperto no coração e o mundo começou a girar. O que mais aconteceria naquela vida cheia de segredos e revelações? Maria sabia que o passado estava mais próximo do que nunca. O que mais estava por vir? As sombras que se formavam atrás de cada cena eram assustadoras. Mas de uma coisa ela tinha certeza. Nada seria como antes. O mundo ao redor de Maria e Ricardo parecia girar em câmera lenta. O homem imponente, que se afirmou como pai de Ricardo,
estava diante deles. E cada palavra que ele proferia parecia desatar um nó em suas mentes. Terror tomou conta da cena. Num piscar de... A multidão saltou para trás. E então aconteceu um estrondo ensurdecedor. As ruas tremeram enquanto o chão parecia abrir-se sob os pés deles. No meio do caos, uma explosão repentina ecoou na esquina da rua. Um carro em chamas girou, e com ele a vida que todos conheciam. Gritos preencheram o ar, e a fumaça escureceu o céu. O pânico irrompeu antes mesmo que alguém tivesse tempo de compreender a gravidade da situação. "Cuidado!" Maria gritou, enquanto tentava puxar Ricardo para longe do local. Mas a confusão era palpável e as pessoas começaram a empurrar-se, desesperadas para se afastar. O homem que afirmava ser seu pai olhou para a cena, os olhos arregalados, enquanto a imagem do fogo refletia em seu rosto. "É tudo culpa sua!" Daniel gritou, apontando para o homem. "Você viu o que gerou? Esconder a verdade só trouxe destruição!" Maria ficou boquiaberta. O fogo tinha começado a se alastrar e um grupo de pessoas prendeu a respiração, sem saber que lado correr. "Daniel, você não tem certeza!" exclamou Maria, a voz tremendo. "Ninguém sabia que isso ia acontecer!" Ela não tinha certeza de nada. O que mais estavam encobrindo? O que mais poderia vir à tona? O homem hesitou, mas a fração de segundos em que a dúvida apareceu foi mais do que suficiente. Ele olhou primeiro para Maria, depois para Ricardo, e os olhares de ambos estavam cheios de dúvidas, medo e uma feiura que cortava. "Então, é isso que você quer? Uma guerra?" ele gritou. Todas as palavras que dissera até então pareciam sumir diante da brutalidade da situação. "Nós não queremos nada disso", Ricardo respondeu, mas o tom em sua voz estava perdido. O barulho da explosão ecoava em sua cabeça. E então, Maria sentiu como se alguém a atingisse. Um fio de dor cortou seu peito. Ela percebeu que as respostas que buscava poderia não ser as que realmente queria ouvir. E como se a vida estivesse brincando com eles, o céu começou a escurecer. A fumaça agora formava nuvens carregadas de agonia. No intenso caos, uma figura surgiu. E não era um estranho. Era sua mãe, toda arrumada, mas com um olhar que a fez parecer outra pessoa. O que ela estava fazendo ali? O que mais poderia se revelar? "Maria!" ela gritou, varrendo o olhar sobre a multidão. "Você não sabe o que está fazendo. Você precisa voltar." A urgência na voz dela fez o coração de Maria disparar. O que estava acontecendo? Como sua mãe pôde aparecer agora, quando tudo parecia desabar? Você sabia sobre isso?" gritou Maria, a impotência fazendo seu corpo tremer. "Você sabia sobre nosso pai? Sobre Ciril? Sobre Daniel?" "Maria, agora não é hora!" sua mãe respondeu, os olhos brilhantes de ansiedade. "Precisamos sair daqui. Tudo isso é muito mais do que você imagina." O desprezo nas palavras dela se misturou ao desespero de quem queria proteger. Mas a cena não parava de mudar. Um grupo de pessoas, em sua tentativa de escapar, esbarrou em um carro. Com os reflexos distorcidos da chama, um rosto se destacou. Um rosto que trouxe à tona lembranças distantes. Era a mulher que sempre esteve nas sombras do passado de Maria, a figura que sempre foi um mistério em sua casa. "O que ela está fazendo aqui?" Daniel perguntou, olhos arregalados. Ela também faz parte disso, e com um silêncio ensurdecedor, enquanto as chamas aumentavam, cada pessoa ali soube que o que viesse a seguir não seria apenas uma batalha pela verdade. Seriam reveladas outras verdades, mais coração partido, mais redes de mentiras. Maria olhou para Ricardo, seus olhos refletiam o mesmo medo e dor.
Quem mais está escondido? O que está por trás dessas mentiras? Gritou Maria. A tensão havia se transformado em um estopim prestes a queimar. Esse é só o começo, disse o homem com um sorriso torto. A verdade é um monstro e em breve vocês não vão conseguir escapar dela. E no mesmo instante, a fumaça se alçou, ofuscando o céu, enquanto o caos ao redor deles crescia. A única certeza que Maria tinha agora era que a batalha estava longe de acabar e aquilo que viria a seguir poderia mudar tudo de uma vez por todas. O mundo ao redor de Maria e Ricardo parecia girar em câmera lenta. O homem imponente, que se afirmou como pai de Ricardo, estava diante deles, e cada palavra que ele proferia parecia desatar um nó em suas mentes. Mas o terror tomou conta da cena num piscar de olhos quando a janela quebrada ecoou de novo. A multidão saltou para trás. E então aconteceu um estrondo ensurdecedor. As ruas tremeram enquanto o chão parecia abrir-se sob os pés deles. No meio do caos, uma explosão repentina ecoou na esquina da rua. Um carro em chamas girou, e com ele, a vida que todos conheciam. Gritos preencheram o ar, e a fumaça escureceu o céu. O pânico irrompeu, antes mesmo que alguém tivesse tempo de compreender a gravidade da situação. Cuidado! Maria gritou, enquanto tentava puxar Ricardo para longe do local. Mas a confusão era palpável, e as pessoas começaram a empurrar-se, desesperadas. O homem que afirmava ser seu pai olhou para a cena, os olhos arregalados, enquanto a imagem do fogo refletia em seu rosto. É tudo culpa sua! Daniel gritou, apontando para o homem. Você viu o que gerou? Esconder a verdade só trouxe destruição. Maria ficou boquiaberta. O fogo tinha começado a se alastrar e um grupo de pessoas prendeu a respiração, sem saber que lado correr. Você não tem certeza! Exclamou Maria, a voz tremendo. Ninguém sabia que isso ia acontecer. Ela não tinha certeza de nada. O que mais estavam encobrindo? O que mais poderia vir à tona? O homem hesitou, mas a fração de segundos em que a dúvida apareceu foi mais do que suficiente. Ele olhou primeiro para Maria, depois para Ricardo, e os olhares de ambos estavam cheios de dúvidas, medo e uma feiura que cortava. Então é isso que você quer? Uma guerra? Ele gritou, e todas as palavras que dissera até então pareciam sumir diante da brutalidade da situação. Nós não queremos nada disso. Ricardo respondeu, mas o tom em sua voz estava perdido. O barulho da explosão ecoava em sua cabeça. E então, Maria sentiu como se alguém a atingisse. Um fio de dor cortou seu peito. Ela percebeu que as respostas que buscava poderiam não ser as que realmente queria ouvir. E como se a vida estivesse brincando com eles, o céu começou a escurecer. A fumaça agora formava nuvens carregadas de agonia. No intenso caos, uma figura surgiu e não era um estranho. Era sua mãe, toda arrumada, mas com um olhar que a fez parecer outra pessoa. O que ela estava fazendo ali? O que mais poderia se revelar? Maria! Ela gritou, varrendo o olhar sobre a multidão. Você não sabe o que está fazendo. Você precisa voltar. A urgência na voz dela fez o coração de Maria disparar. O que estava acontecendo? Como sua mãe pôde aparecer agora, quando tudo parecia desabar? Você! Você sabia sobre isso! Gritou Maria, a impotência fazendo seu corpo tremer. Você sabia sobre nosso pai, sobre Círio, sobre Daniel? Maria, agora não é hora. Sua mãe respondeu, os olhos brilhantes de ansiedade. Precisamos sair daqui! Tudo isso é muito mais do que você imagina.
O desprezo nas palavras dela se misturou ao desespero de quem queria proteger. Mas a cena não parava de mudar. Um grupo de pessoas, em sua tentativa de escapar, esbarrou em um carro. Com os reflexos distorcidos da chama, um rosto se destacou. Um rosto que trouxe à tona lembranças distantes. Era a mulher que sempre esteve nas sombras do passado de Maria. A figura que sempre foi um mistério em sua casa. O que ela está fazendo aqui? Daniel perguntou, olhos arregalados. Ela também faz parte disso? E com um silêncio ensurdecedor, enquanto as chamas aumentavam. Cada pessoa ali soube que o que viesse a seguir não seria apenas uma batalha pela verdade. Seriam reveladas outras verdades, mais coração partido, mais redes de mentiras. Maria olhou para Ricardo. Seus olhos refletiam o mesmo medo e dor. Quem mais está escondido? O que está por trás dessas mentiras? Gritou Maria. A tensão havia se transformado em um estopim prestes a... O oficial segurava um documento, uma ordem de prisão, e sua voz reverberava como um trovão. Você está sob prisão, Ricardo. Você é o principal suspeito em uma série de crimes que envolvem tráfico de armas. Enquanto Maria e os outros olhavam, o cenário mudou instantaneamente. Os olhos de Ricardo se encheram de incredulidade, e Maria sentiu um frio na espinha. O homem que ela amava, aquele que parecia tão forte, estava agora sendo desmascarado em um instante. O quê? Isso não é verdade! Ele gritou, tentando se defender, mas cada palavra dele parecia um eco distante. A revelação balançou o mundo dela. Todos estavam olhando, e a multidão murmurava, o choque se espalhando como um incêndio descontrolado. Mas tudo o que fizemos, a ajuda, o amor... Maria murmurou, a descrença apertando seu peito. O oficial continuou. Você está cercado. E a verdade é que sua vida nunca fez sentido desde o início. Os segredos que cercam sua família só pioram a situação. Não, não pode ser! Daniel sussurrou, os olhos arregalados. Enquanto a fumaça se dissipava, a verdadeira natureza de quem estava em pé diante deles começava a se desvelar, e tudo se tornava um labirinto sombrio. Há muito mais para saber, disse o oficial, com um olhar penetrante. E nesse momento, todos ali compreenderam que a batalha pela verdade estava longe do fim. O que mais poderia surgir das sombras? No fundo, Maria sentiu a dúvida invadir seu coração. Ela sabia que a próxima revelação poderia destruir tudo o que pensava conhecer. O caos estava apenas começando. O som das sirenes ecoava, cortando o caos. A tensão no ar era palpável e todos sentiam o peso da revelação. Ricardo olhava incrédulo, tentando processar que o homem na sua frente, aquele que alegava ser seu pai, tinha vindo à tona com uma armadilha que só agora se tornava clara. Você não pode fazer isso. Eu não sou um criminoso. Ele gritava, mas sua voz vacilava. Maria estendeu a mão para ele, o coração apertado com a mistura de amor e medo. Ricardo, acredite em mim, temos que sair daqui. Mas o oficial já estava se aproximando. O olhar firme. Com licença, posso levar vocês para a segurança, mas precisamos conversar, especialmente sobre você, Ricardo. A multidão se aglomerava ao redor. Os olhares eram mistos de choque e curiosidade. E Maria se sentiu exposta, como se as camadas de seu mundo começassem a descascar. Daniel, ainda em choque, olhou de um para o outro. O que mais está acontecendo? Todo esse tempo, as mentiras, isso tudo é por causa do nosso pai? Sua voz estava entre o desespero e a raiva. Maria, sem resposta, sussurrou uma oração silenciosa, tentando encontrar um fio de esperança em meio ao turbilhão. A fumaça se dispersava lentamente, mas o ar ainda estava pesado de incerteza. Então, cuspindo as verdades que apenas começaram a surgir,
o homem que se dizia pai de Ricardo, falou: Eu devia ter protegido vocês, mas sempre foi complicado. A verdade é dolorosa e os segredos, eles nunca morrem. Chega de segredos! Gritou Maria, determinada. Precisamos resolver isso! Podemos fazer isso juntos! Aquelas palavras foram como um feixe de luz na escuridão. Os olhares de todos mudaram, cada um percebendo que a única maneira de prosseguir seria enfrentar a verdade como um todo. Enquanto a multidão respirava tensa, a mãe de Maria se aproximou. Maria, isto é uma confusão! Eu também tenho que te contar. Há coisas que eu escondi sobre seu pai, sobre tudo isso. A voz dela tremia. Mas agora não é a hora. Precisamos nos mover. Com um aceno, o oficial pediu que todos seguissem. A multidão começou a se dispersar, mas Maria não queria se afastar. Eu não vou deixar isso assim. Ela viu Cyril e Daniel agora unidos em um olhar comum, como uma ponte se formando entre eles. Se não formos juntos, vamos quebrar em pedaços. Ricardo, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente. Não posso permitir que você se machuque por minha causa. Eu vou me entregar, mas nós vamos juntos encontrar a verdade, não vamos? As palavras dele eram um testemunho, um apelo àqueles ao seu redor. Finalmente, no momento de virada, a mescla de forças se uniu. Maria olhou para cada um ali. O grupo, embora fragmentado, estava prestes a formar uma nova aliança. Não mais baseada em segredos, mas na verdade e na compreensão. A vida deles estava prestes a mudar. O oficial olhou para eles, percebendo a nova dinâmica, e fez um sinal. Vamos sair daqui. A verdade vai ser revelada, mas fora deste caos, e eu vou ajudar vocês. Enquanto se afastavam do local, Maria sentiu um novo peso, mas um que trazia esperança. O que aconteceria em seguida? Havia ainda tanto por descobrir, tantas camadas a serem desvendadas, mas eles estavam prontos para enfrentar isso juntos. E então, a voz do narrador ecoou na mente de todos. A vida é construída de escolhas. Agora, é a sua vez de escolher. Inscreva-se imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que outras pessoas possam se conectar com essas tramas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Apenas os verdadeiros fãs reconhecem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos fazer isso crescer.